Olá aos irmãos da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Que Jesus esteja conosco na reflexão de hoje. Nós vamos abordar o tema Além das Fronteiras da Morte. Leon Denis, na obra O Além e a Sobrevivência do Ser, nos diz que o culto da morte continua sendo uma das raras tradições vivas ao longo dos séculos e séculos, porque a lembrança dos entes queridos se conserva dentro de nós, intensa, profunda, nos nossos corações, porque nós já desenvolvemos o afeto pelos outros seres, já estamos na caminhada para o amor. Então, quando se rompe a convivência pelo desencarne, nós sentimos saudade, nós sofremos com essa separação. Mas Raul Teixeira nos alerta, na obra O Tempo de Deus, que o fenômeno da morte tem sido nossa companhia em todos os tempos. Ela é vista por alguns com terror, com medo, e por outros até mesmo com indiferença, como se não existisse. Mas a certeza que nós temos é que nós nascemos e que um dia vamos morrer, vamos desencarnar, vamos retornar à pátria espiritual. Então a morte é um fenômeno que ocorrerá para todos nós. Decorre das leis naturais, é algo de que nós não escaparemos. E ainda não nos acostumamos. Então é preciso falar sobre a morte. Álvaro Crispino, na obra Conversando sobre a Morte, nos diz que vida e morte sempre caminharam juntas, em todos os tempos. Então nós temos que valorizar a nossa vida, descobrir os verdadeiros valores da vida e colocar esses valores na cronologia da nossa existência, ou seja, no tempo que nós temos à nossa disposição. Então, nós temos que aprender também a falar sobre a morte e, diante disso, escolher quais são os valores que nós queremos desenvolver ao longo da existência física, enquanto estamos a caminho, não obstante o desenfreado amor à matéria que às vezes ainda alimentamos, porque a ideia do além está presente para nós o tempo todo, porque está dentro de nós, está na nossa consciência, nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Então a ideia da morte nos acompanha desde o berço. Nós temos essa convicção interior, mesmo que neguemos, de que um dia nós retornaremos à nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então, Leon Denis nos diz que a todos quantos essa questão se tem apresentado, é importante relembrar que em algum momento nós tivemos a comprovação de que os nossos entes queridos continuam vivos, seja pela percepção da presença, por uma lembrança, por uma saudade que aumenta e vem aquela sensação de que aquele ser que já desencarnou está ao nosso lado, seja por uma palavra que é soprada ao nosso ouvido. Então, de diferentes formas, nós nos comunicamos com o mundo espiritual, mas nós negamos. E é por isso que essa comunicação ainda é tão sutil, porque nós não temos fé, porque nós escolhemos viver mais apegados à matéria e nos distanciamos um pouco do mundo espiritual. Mas se nós silenciarmos, se nós acreditarmos, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir ter essa percepção de que aqueles que partiram estão vivos e que muitas vezes vêm nos visitar, que muitas vezes estão ao nosso lado quando assim é permitido. Então, diante do passamento, do desencarne de um ente querido, nos diz Raul Teixeira, procura dar o testemunho da tua certeza íntima, da intervenção de Deus na tua vida, quanto na vida de todos. Então, nada acontece fora das leis divinas. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem um propósito, até mesmo a dor. Quantos mártires morreram em extremo sofrimento?
mas o que ficou foi a mensagem. João Batista foi decapitado, Estevão foi apedrejado, os apóstolos foram crucificados, esfolados, decapitados e assim por diante. Jesus foi crucificado. O que restou foi a mensagem de imortalidade, porque a matéria é temporária. Então, muitas vezes nós nos assustamos com a morte, nós nos revoltamos com o sofrimento prévio ao desencarne, mas tudo decorre de uma lei natural. Tudo tem um objetivo maior. Tudo decorre dos projetos reencarnatórios, da necessidade de cada espírito. É preciso, então, desenvolver a aceitação. O além é simplesmente, nos diz Leon Denis, aquilo que não alcança os nossos olhos. Aquilo que está além da matéria, que está além de tudo que nos cerca neste momento. Esse é o invisível, é o além, é a nossa verdadeira pátria, é para onde voltam os nossos entes queridos, é para onde nós também voltaremos. Então, é tudo aquilo que a humanidade às vezes ainda nega, ainda se recusa a enxergar. É a nossa verdadeira pátria. Paulo, numa determinada oportunidade, disse: porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Por que viver é Cristo? Viver é praticar o bem. Viver é crescer espiritualmente. Viver é finalmente enxergar a luz. E morrer, ou seja, voltar para a pátria espiritual é lucro, porque lá existe a imortalidade. Porque quando nós não precisarmos mais reencarnar, nós teremos encontrado a plenitude de luz, de crescimento espiritual, o bem. Que será do homem sem Deus e sem imortalidade, nos disse um filósofo alemão. Que seria de nós sem Deus e sem a ideia da imortalidade? Mas nós somos filhos de Deus. Deus existe. E nós somos espíritos. E como tal, nós somos imortais. E como espíritos, nós pertencemos à pátria espiritual. E como espíritos, nós estamos encarnados temporariamente num corpo físico. Então, nós teremos que, em algum momento, abandonar a veste física e retornar à pátria espiritual. Calf nos alerta que muitas vezes o homem, quando é detentor de tudo materialmente, se julga invulnerável, mas se apavora diante da morte. E diante da morte se deixa revoltar, se deixa aterrar de revolta, de medo, porque ainda não compreendeu a sua essência. Gelson Luiz Roberto, na obra A Quem Além do Tempo, nos diz que nós acabamos passando despercebidos pelas obras, pela leitura das obras de André Luiz e de outros autores espirituais, quando nos explicam essa dinâmica da lei de causa e efeito, da imortalidade, porque nós olhamos essas leis como algo fora de nós. E tudo é relativo a nós, a nossa essência espiritual. A lei de causa e efeito ocorre dentro de nós, ocorre na nossa vivência espiritual. E é por isso que enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados, nós passamos por sofrimentos. E entre esses sofrimentos está a separação pelo desencarne. Mas toda separação é temporária, é momentânea. Ela não dura para sempre. É claro que nós sentimos saudade, é claro que dói, porque nós temos sentimento. E o nosso sentimento ainda é imperfeito, a nossa compreensão ainda é limitada. Infelizmente, há seres humanos que negam a vida espiritual, que limitam o seu campo de entendimento à vida material, passam pela Terra como se a sua particularidade fosse apenas o corpo físico. Mas esse corpo é um habitat temporário. São aqueles que acreditam que com a morte do corpo tudo acaba. E que, por consequência, pensam que tem que usufruir aqui incessantemente todos os prazeres materiais. Engano.
engano pessoal, engano que nós infligimos a nós mesmos e pelo qual nós teremos que responder. Então, meus irmãos, Leon Denis nos diz que a própria alma constrói o seu destino. Nós construímos o nosso destino de dor ou de felicidade. Sem o amor, sem a compreensão da imortalidade, muitas vezes nós temos que passar por mais dor. Então, cabe a nós escolher o caminho. Quando nós não amamos, nós sofremos mais. Quando nós não acreditamos na imortalidade, nós nos tornamos materialistas e passamos muito mais pela dor, porque passamos pelas dificuldades com revolta, sem resignação, com sofrimento. Então, esta consciência de que somos espíritos e de que somos imortais nos traz a aceitação diante das dificuldades, diante das nossas dores. Jesus nos disse: eu venci o mundo, vós também podeis. Então nós podemos vencer o mundo porque nós somos espíritos e um dia nós retornaremos à pátria espiritual. Fica então esta mensagem de que nós somos espíritos, de que nós não pereceremos jamais, porque a nossa essência é perene, é para sempre. Agora, o nosso corpo é temporário. A morte, então, não é nada, é apenas uma passagem. Para concluir, eu trago um poema de Santo Agostinho, que nos diz assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Gratidão, irmãos, pela oportunidade. Que uma imensa paz permaneça nos seus corações. Que assim seja.